Sejam muito bem-vindos a mais um NP AgroCast. A gente sempre faz essas entrevistas em vídeo, falando aqui com gente importante, com gente que influencia os rumos do nosso agronegócio. Um dos temas que a gente vem tratando no NP Agro, no npagro.com.br, nas mídias do NP Agro, no Instagram, no LinkedIn, etc, é logística. A gente sabe que logística é fundamental para o agronegócio. E hoje a gente tem o prazer de conversar um pouco sobre o Porto Central. O Porto Central é um projeto gigante ali no litoral do Espírito Santo, né? Um porto multipropósito, vai trabalhar com cargas diferentes, petróleo, minério, mas também vai ter ali um braço de agro que pode ser muito importante para o futuro, para o escoamento, inclusive, da produção de grãos do Centro-Oeste. Então, hoje, para essa conversa, nós temos o prazer de estar aqui com o Fabrício Cardoso Freitas. Fabrício é fundador e acionista e membro do Conselho do Porto Central, é CEO, fundador também da Macro Investimentos, que está envolvida nesse projeto. Então, hoje, nós estamos aqui na quarta-feira, dia 23 de abril, mais ou menos 9h30 da manhã. Bom dia, Fabrício. Tudo bem? Prazer tê-lo conosco. Bom dia, Fernando. Obrigado aí pela oportunidade de expor um pouco das informações dos nossos projetos para o NP Agro. Maravilha, muito obrigado. Bom, o Porto Central, né, o Fabrício, é um porto que conseguiu uma licença já há alguns anos, você vai explicar aqui para a gente, mas recentemente a gente teve um impulso grande aí para as obras, então a gente já começa a ver o porto no futuro trabalhando. Que foi feito até agora? Conta um pouco dessa história, como é que foi essa ideia, de onde nasceu o Porto Central, qual é o envolvimento da Macro também nesse projeto. Resume um pouco para a gente o que a gente pode esperar ali do Porto Central. Obrigado, Fernando. O Porto Central ele não iniciou com uma ideia para se fazer um porto, ele iniciou lá atrás, em 2008, para se fazer um projeto de minério de ferro, escoamento de minério de ferro da região do quadrilátero ferrífero. A crise de 2008 afetou muito aquele projeto e nós acabamos adquirindo muitas áreas naquela região e daí sim começamos a buscar uma nova ocupação, um novo planejamento para aquela região e com a sua vocação portuária, que é o litoral do Espírito Santo e também um pouco do Rio de Janeiro. O Rio tem muitos portos, nós estamos exatamente na divisa com o Rio, tem ali um vizinho que é o Porto do Açu, então a gente tem muita ligação um com o outro, é uma capacidade portuária muito grande. A partir de 2012, nós acabamos desenvolvendo, num primeiro momento, um conceito de um terminal de supply, para atender ao setor de óleo e gás. Nós temos uma grande produção de petróleo na região, mas a partir de 2012 nós fizemos uma junção de interesses com o Porto de Roterdã. Num primeiro momento assinamos um memorando que depois se tornou uma joint venture para desenvolvimento sim de um porto e não de uma base de supply, um projeto pequeno. Com esse conceito, em 2014 nós já tínhamos um planejamento maior de sermos um porto para o Brasil Central, pelos próximos 100 anos. Nós estamos planejando a ocupação de um projeto novo, do zero, num modelo novo, onde você não tem nenhuma ocupação com rios, em rios, né? Mas sim um projeto que você pudesse concebê-lo na melhor condição para os gargalos portuários futuros, os de hoje todos nós conhecemos, né? Através dos nossos portos, e desenvolvemos esse projeto e ao longo aí dos últimos 11, 12 anos, nós tivemos todo um processo de licenciamento, não só o licenciamento ambiental, mas também as autorizações, junto com os demais órgãos regulatórios brasileiros, que vão desde SPU, CEP, ANTAC, todo o processo que é viável, e finalizamos esse processo a partir em 2020, 2021. Tivemos a pandemia, que atrapalhou um pouco nas nossas atividades, principalmente na atividade comercial, e, na sequência, a gente se habilitou e já começou as obras em dezembro de 2024, para que pudéssemos fazer o primeiro dos 54 berços do Porto Central. Então, é um projeto muito grande, que foi pensado para ser grande e ter uma capacidade para a nossa carga, né, principalmente para as nossas commodities, mas para a carga geral do Brasil, pelos próximos 50, 100 anos aí em diante. Perfeito. E aí, a gente olhando aqui para frente mais para o médio prazo, a gente deve ter o primeiro berço, então, em operação já em 2028, é isso? Em 2028 nós vamos estar operando o primeiro berço, que é neste momento focado exclusivamente na exportação de petróleo. Tá. O Porto Central ele tem terminais portuários para
exportação de petróleo, importação de derivados, minério de ferro, importação de GNL, o gás natural, mas também temos terminais grandes com muita capacidade de crescimento para grãos, para containers, para carga geral, para tancagem, para fertilizante, áreas industriais à vontade, uma ZPE projetada para o próprio porto. Então a gente tem muita capacidade portuária porque a gente vai executando paulatinamente a cada terminal e de acordo com a sua demanda. Perfeito. E nós estamos falando de um porto que vai ser maior do que o Porto Santos, né? Ele foi projetado para operar mais capacidade portuária, né? Tá. O Porto de Santos, que ocupa as duas margens, né, do rio, ele tem os seus terminais, mas ele tem um gargalo operacional que é a própria operação em rio, né? O seu calado, mas principalmente as suas bacias de evolução. Tá. O Porto Central foi projetado para que nós tenhamos operações com navios de grande porte. Navios de acima de 400 metros de comprimento que podem operar calados de 25, 20 e também fazer as suas bacias, suas evoluções. Então ele tem capacidade para ser aí 3 vezes a capacidade portuária de Santos em carga, em movimentação de carga. Perfeito. E ainda com capacidade de crescimento, porque é um local que a gente possui aí muitas áreas e as áreas estão propícias para esse desenvolvimento. E essa é uma das vantagens do Porto Central, né? Quer dizer, ele tem um espaço grande ali que ele vai ocupar, tem um calado diferenciado, quer dizer, ele permite uma movimentação de navios muito maiores, né, do que normalmente a gente vê nos portos brasileiros. Exato. O Porto Central ele possui, são 2.000 hectares de áreas próprias que foram licenciadas para serem porto, né? Áreas primárias, 20 milhões de metros quadrados de retroárea portuária, né? Livre para ser desenhado ou para ser alocado de acordo com a necessidade do cliente. Dentro da base de infraestrutura, nós temos calados de 25 metros para operar os navios maiores, no primeiro momento, como óleo e minério, mas nós temos bacias de evoluções, que é onde o navio roda em seu eixo para fazer atracação, desatracação. Então, nós temos uma primeira bacia de evolução de 800 metros de diâmetro, uma segunda já numa dársena interna, onde a gente draga dentro da praia, faz um canal interno, como se fosse um rio, mas não é rio, não tem sedimentação, é um projeto muito bem planejado, construído. Uma segunda de 600 e uma terceira de 350, que é em torno do tamanho da Bacia de Santos. Perfeito, perfeito. Pensando um pouco no agro e nos navios que transportam as cargas agrícolas, isso significa... Normalmente a gente trabalha aqui com Panamax, não é isso? Com navios Panamax, quase todas as bases portuárias, não só do Brasil, mas também da recepção da carga, né, do agro, tanto na Ásia quanto na Europa, a maior parte é com Panamax. Mas no resto do mundo, a troca de capacidade e movimentação ela pode ser feita muito rapidamente. Tá. No Brasil, aqui você tem sempre um processo de licenciamento Entendi. Que acaba atrasando. Então, a operação do agronegócio, milho, soja, farelo, ela é praticamente operada hoje por navios Panamax, com 50 mil toneladas, 60 mil toneladas, em média a capacidade desses navios. E a gente aqui vai poder operar navios Capesize, que em alguns pontos do mundo já estão começando a ter essa movimentação, porque um navio Capesize pode chegar a 250 mil toneladas num único navio, que diminui o custo do frete e acaba viabilizando toda a carga. Perfeito. Então a gente já está se preparando para já iniciar as operações do agro com o Capesize. E quando é que a gente pode vislumbrar aí o início dessas operações com cargas agrícolas já? Como eu te falei, o Porto Central nasce com petróleo, né, com o primeiro terminal fazendo transbordo e exportação, mas a Macro, juntamente aí com o Porto, em parceria com o Porto, veio desenvolvendo um primeiro terminal de grãos no Porto Central, para, num primeiro momento, rodar com o modal rodoviário e depois com a F352, né, que é a nossa ferrovia que a gente vem desenvolvendo. Vamos pedir para o Gustavo que está nos ajudando aqui, para ele mostrar um pouco. O Fabrício trouxe alguns mapas que são interessantes. Primeiro, esse mapa aqui é o do Porto Central, né? Exato. Muito bem. Aqui é a operação do Porto Central. Toda essa área, nós vamos ter aqui uma operação com 25 metros de calado e nós vamos começar com esse berço de petróleo, certo? O primeiro terminal de grãos está nesta localização, ou seja, a gente vai ter aqui um terminal para 15 milhões de toneladas de grãos e 3 de fertilizante numa primeira fase, rodando e operando com rodovias e depois na sequência com as ferrovias. Então nós temos aqui um enroncamento, um canal de navegação, enroncamento sul e norte, toda esta área nós temos um calado operacional para 25 metros, uma primeira bacia de evolução,
e depois uma dársena interna que vai atender na fase 2, 3 do Porto do Central, grãos e depois um container de grande porte aqui. Legal, nós estamos falando aqui do litoral sul do Espírito Santo, não é isso? Na divisa com o Rio de Janeiro, exatamente. Perfeito. Nós estamos exatamente na divisa, numa cidade chamada Presidente Kennedy. Muito é o bem. nome do município que nós estamos localizados. Perfeito. Bom, antes da gente passar aqui para o outro mapa, porque esse mapa outro também é importante para saber de onde é que a gente pode trazer os grãos, só lembrando, né, quer dizer, já foram investidos no Porto Central nesse projeto 360 milhões de reais, não é isso? 360 milhões de reais foram investidos pelos acionistas, né? O Porto Central é uma sociedade anônima que tem 2 grupos acionários. Um grupo Polimix, que é o grupo controlador, é um grupo de concreto, cimento, de energia, né? Tem vários investimentos e várias operações no Brasil e fora do Brasil. E o grupo desenvolvedor inicialmente local, que nós compramos, adquirimos e fizemos os primeiros trabalhos lá no início, que é a Nova Kennedy, e ali nós somos 4 sócios e que estamos desde o início do projeto e continuaremos em frente no Porto Central. Esse é o cenário e composição acionária. Investimos 360 milhões de reais para estarmos no momento que nós estamos, ou seja, todas as terras, todos os estudos, toda a parte de engenharia, licenciamentos, são muitos investimentos, né, que foram feitos ao longo desses últimos 12 anos, 13 anos. E agora a fase inicial é uma obra, é uma outra etapa que envolve aí uma dragagem muito grande para o canal, uma operação para a construção de um enrocamento e o berço. Nós estamos falando da ordem de 470 milhões de dólares, que está lastreado né, nos primeiros investimentos para a operação de petróleo. Perfeito. Esse é o cenário. Perfeito, perfeito. Muito bem, então vamos tentar, vamos pedir a ajuda do Gustavo novamente aqui, só para a gente entender aquilo que você estava falando. Quer dizer, no início a movimentação agrícola ela vai depender muito de rodovia, né? Num primeiro momento, pelo menos, nos primeiros anos, imagino eu. Agora, a gente sabe das vantagens todas do modal ferroviário no Brasil, muito pouco utilizado ainda para movimentação, mas com muitas vantagens e o projeto todo prevê, né? Quer dizer, ferrovias, enfim, mostra aqui no mapa de onde é que a gente vai trazer soja e milho, por exemplo, para exportação e levar depois os fertilizantes para o Brasil Central. Perfeito. Nós discutimos muito esse processo de logística, né, ferroviária, porque nós temos aí as grandes concessões que já estão entregando as ferrovias nos portos existentes que estão com gargalos. Então, aqueles eixos ferroviários existentes ligam aos portos que estão com gargalos. Nós precisávamos de ter uma alternativa deste modal ferroviário. Nós temos aí 70 anos que ninguém faz ferrovia no Brasil, ninguém volta a fazer. Isso começou a ser discutido a partir de 2014, lá atrás, e que a partir de 2020, chegando em 2021, nós tivemos uma mudança do nosso marco regulatório, permitindo-se que o privado pudesse fazer novos trechos ferroviários com as suas justificativas, principalmente financeiras e de carga. Deste momento, a Macro, não o Porto Central, ela tomou a iniciativa de solicitar 2 autorizações ferroviárias ao governo federal, à época, que foi aprovado e validado tanto no governo quanto na NTT e que já está em processo de licenciamento ambiental, fazendo com que nós interliguemos o Porto, né, o Porto Central, primeiramente, que a ferrovia EF 352, Ministro Alisson Paulinelli, é o nome da nossa ferrovia. Ela nasce em torno do Porto Central e ela segue do Espírito Santo, entrando em Minas Gerais, com um eixo estruturante até 7 Lagoas e um ramal a Conceição do Mato Dentro, certo? Para nós termos aqui uma captura de carga de minérios, de produtos siderúrgicos, de ferro-gusa, que é a vocação dessa região, mas na sequência de 7 Lagoas a gente vai a Patrocínio, depois sobe na região do agronegócio mineiro, né, Paracatu, Patos de Minas, Paracatu, Unaí, e entra em Goiás, interligando-se com a Norte-Sul, lá em Anápolis. Num eixo estruturante, são duas autorizações, mas a ferrovia Ministro Alisson Paulinelli são 1.850 quilômetros de ferrovia que a gente pretende, num primeiro momento, fazer o processo de licenciamento. No Brasil nós temos que passar por isso, e depois sim atrair investidores para fazer a construção e a operação que pode ser faseada. Perfeito. Certo? Ministro Alisson Paulinelli era ministro no início da década de 70, quando foi criada a Embrapa, né? Exatamente. Então falecido recentemente, mas é uma figura fundamental para o desenvolvimento
do Brasil Central, do Cerrado, inclusive, né, da tropicalização da agricultura brasileira, como se fala. Pai né? do Cerrado, né? É o pai do Cerrado. E por isso a nossa homenagem, e fizemos a homenagem, foi muito bem aceita pela família, que nos autorizou a fazer essa homenagem, e a gente quer que essa ferrovia seja o terceiro salto, né, o terceiro passo a ser dado. Como desenvolveu o Cerrado brasileiro, virou essa potência do agronegócio mundial, nós precisamos agora dar escoamento, né, e entregar essa comida para todo o setor e todo o mundo. E é uma alternativa importante, porque a gente lembra que até alguns anos atrás, e não muitos anos atrás, toda a produção de grãos ali, principalmente de soja, o milho até a gente está exportando em maior volume mais recentemente, mas tudo isso tinha que vir para os portos do sul, né? Quer dizer, tinha que vir principalmente ali para Santos e Paranaguá. Nos últimos anos a gente teve o desenvolvimento dos portos do Arco Norte, que foi uma alternativa muito importante também. Agora, essa nova alternativa no Espírito Santo, com o modal ferroviário jogando pesado, pode realmente ser uma grande vantagem para a tração de cargas, né? Fernando, a gente entende que com esse eixo ferroviário e a capacidade portuária que nós temos, não só no Porto Central, mas também no Porto do Sul, que está aqui ao norte do Rio, a gente consegue capturar tanto carga do Mato Piba, quanto carga do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, toda esta região. Por quê? A gente consegue acessar as ferrovias existentes, né, via a Norte-Sul e os demais eixos que estão aí sendo construídos, FICO, até um pedaço da FIOL, para quê? Nós temos capacidade portuária para entregar. O grande gargalo está nos dois sentidos, né? Tanto no modal ferroviário, que inexiste, hoje o que existe chega aos portos com gargalos, mas principalmente no porto. E a capacidade portuária do Porto Central ela é muito grande. Nós estamos iniciando um projeto rodoviário para 15 milhões de toneladas de soja, milho, farelo e 3 de fertilizantes, mas nós podemos chegar a 50, a 100, a 150, até 200 milhões e sermos aqui o maior porto de escoamento de grãos do mundo. Isso é importante. Nós estamos falando já esse ano, por exemplo, as nossas exportações de soja já devem superar 100 milhões de toneladas. Exatamente. Né? Quer dizer, então, pensando no longo prazo e do jeito que o nosso agro não para de crescer, de fato a gente vai precisar do maior número de alternativas possível aí, né? E não roda isso tudo só de caminhão. O caminhão ele faz o papel dele, mas se nós tivermos um eixo estruturante com bitola larga, com essa capacidade inteira, capturando carga dentro desse eixo e buscando alternativas para trazer a soja para um porto com grande capacidade portuária, com maior volume de operações, navios grandes, aí nós vamos ter o escoamento perfeito. E nessa região, quer dizer, todo nesse mapa aqui que você já nos mostrou, nós temos todas as grandes tradings, processadoras de grãos, né, estrangeiras e nacionais, operando. Então a gente tem nesse caminho aqui ADM, Cargill, Bunge, temos Caramuru, vamos chegar ali no Quintal da Mage, enfim. SLC operando. SLC operando, enfim, as grandes empresas aí do agro estão nessa região. Vocês estão conversando com essas empresas? Como é que tem sido a aceitação? Como é que tem sido o apoio, inclusive, para essas empresas? Porque para todo mundo que faz parte desse ecossistema, esse projeto é muito importante. Sim, o Porto Central conversou com quase todas elas, né, ao longo dos últimos tempos, e o Porto Central precisava passar pela fase que passou, que é o processo de licenciamento. Com o início das obras do Porto, a gente retoma essas conversas para termos os terminais. A iniciativa da ferrovia ela veio muito recentemente, a partir de 2021, e ela é um projeto Greenfield, como foi o Porto lá atrás, né? Para que as traders, os operadores comecem a enxergar a ferrovia, nós precisamos dar alguns avanços, né, para a gente consolidar e termos o licenciamento, para termos um cenário de construção a partir aí de 10 anos, 15 anos. Né? Antes disso, a gente não consegue botar essa ferrovia de pé, porque o processo burocrático brasileiro é muito grande. Mas com a capacidade portuária, eu já começo a atrair essas operações, não só de produtores e de trade, mas também de cooperativas. Né? Um exemplo muito claro de como isso se verticalizou é a Coamo em Paranaguá. Né? A Coamo está lá operando o seu terminal, faz o seu transporte, tem transportadoras que trabalham para ela, mas ela também faz a sua operação. E nós temos um volume gigantesco do agronegócio entre Minas e o centro-oeste brasileiro que está sem uma alocação portuária definitiva e um modal. Nós temos aí uma discussão grande que a Norte-Sul já está operando, mas no final do dia chega aonde com a Norte-Sul? Chega em Santos,
quais são os gargalos operacionais em Santos, Paranaguá, né, os portos do Rio Grande, um cenário do Nordeste que se pensou, se planejou, mas que não se concretizou. E aí a gente pode ser essa alternativa, já que eu tenho essa grande capacidade portuária. Eu inicio com o modal rodoviário e, na sequência, a gente vem trazendo a ferrovia para todo mundo, porque no final do dia é uma ferrovia chapa branca, todos Perfeito. podem usar, quem tiver carga passa. E cada terminal é tratado separadamente com o Porto Central para aquela atividade ou com aquele cliente de acordo com a sua necessidade. Muito bem. E Fabrício, então para a gente ir terminando essa conversa, vamos aqui elencar quais são os próximos passos aqui para 2025 ainda, o que a gente pode esperar de evolução desse projeto para que em 2028 realmente a gente já tenha o primeiro berço operando com petróleo. O petróleo está contratado, então nós estamos aí avançando no cenário das obras, nós estamos tentando trazer para a fase primeira, na sequência do petróleo, o terminal de grãos e o terminal de contêiner, com grande capacidade para ser um terminal aí de chegar até 6 milhões de TEUs, ou seja, nós temos uma capacidade gigantesca e operando navios grandes. Mas também estamos buscando trazer um terminal de GNL, né, no Porto Central, porque nós precisamos de gás, para processos industriais, para fertilizantes, para fabricar e misturar os fertilizantes. Né, e temos um estaleiro aí de reparos que está se posicionando junto ao Porto Central para entrar no descomissionamento das plataformas que estão sendo descomissionadas daqui por diante. Então, o Porto Central ele é um processo em andamento, né, que começou com um terminal, mas, como eu falei, nós temos ainda mais 53 berços para a gente ocupar e preparar da melhor forma que o cliente tem. Então, em 25 e 26, vamos ter boas novidades aí para serem anunciadas. Maravilha, a gente vai conversar de novo, então, aí ao longo dos próximos anos, vamos ter outras conversas, né, Fabrício? Com certeza. Agradecer o NP Agrocast aqui, quer agradecer mais uma vez, então, ao Fabrício Cardoso Freitas, fundador, acionista, membro do Conselho do Porto Central, no Espírito Santo, CEO, fundador também da Macro Investimentos, está envolvida no projeto, viabilizando ali alguns aportes nesses próximos anos. Fabrício, muito obrigado mais uma vez, boa sorte no projeto. Obrigado, Fernando. Agradecemos em nome da Macro e do Porto Central.